Estamos apresentando A Verdade para o Tempo do Fim. Programa Verdade para o Tempo do Fim. Apresentação, Alexandre Bernardes. Muito bem. Pastor Diego, nós hoje estaremos então realizando com o senhor mais um encontro com a vida. O senhor que já realizou 2 encontros, não é? Só que era em salões, auditórios. E é um tema importante que eu pedi para que o senhor então separasse para nós, que vai tratar acerca do plano da redenção. E eu pedi que o senhor contextualizasse, dentro desse tema, a questão da justificação pela fé, santificação pela fé, lei, obras, a questão da última geração que deverá vindicar o caráter de Cristo. Por que eu pedi isso para o senhor, pastor Diego? Porque nós, adventistas do sétimo dia, na maioria das vezes nós somos mal compreendidos. Ou as pessoas compreendem mal a nossa doutrina no que se refere à questão de soteriologia, a questão da salvação, até na questão da cristologia. Então, por exemplo, muitas das vezes as pessoas, assim, de forma até indireta, pelo aquilo que elas ouviram, não é? Elas acabam, assim, sem querer, colocando palavras na nossa boca. Então, por exemplo, quando a gente vai tratar da salvação, o pessoal pensa assim, não, os adventistas, eles falam da salvação, da justificação, mas na verdade eles são legalistas porque eles colocam outro fundamento, que é a obediência à lei de Deus e ao sábado para garantir a salvação. Mas quando a gente estuda a doutrina adventista, não é bem assim. A questão, por exemplo, do juiz investigativo, há pessoas que chegam a dizer, por exemplo, que no juiz investigativo apenas o nome dos adventistas que estiverem no livro da vida é que passarão ali em revista ou que serão aprovados para serem salvos, mas quando a gente vai analisar o contexto também não é bem assim. Muitos mitos. Não é? Muitos mitos, exatamente. Então eu gostaria que nesse encontro com a vida via rádio, o senhor tratasse esse assunto dentro do contexto do plano da redenção de uma forma que viesse quebrar esses preconceitos que há na mente das pessoas, embora nós sabemos que os sinceros realmente vão entender e vão aceitar. A gente sabe que nem todo mundo vai aceitar, ainda que o senhor explique o contexto que infelizmente não é passado para aqueles que ouvem as coisas de forma torcida. Uhum. Então, os momentos que se seguem é com o senhor. Se de repente eu achar oportuno fazer alguma pergunta, eu estarei fazendo alguma colocação. E que Deus o use a partir de agora e que Deus conceda a mente de Cristo a todos os ouvintes e venham entender então essa mensagem maravilhosa. Muito obrigado, Alexandre. Bom, como você falou, muitos mal entendidos nesse tema de soteriologia e o que os adventistas do sétimo dia ensinam. Eu creio que nós poderíamos iniciar com uma ilustração para mostrar que nós não acreditamos em salvação pelas obras. Um grande mal entendido está no ponto de não compreender a diferença entre base de salvação e condição de salvação. A Bíblia fala que nenhuma pessoa poderá ser salva senão pelo nome de Cristo. Atos capítulo 4, verso 12 deixa isso muito claro, que Cristo e o que Ele fez por nós é a base de nossa salvação. Sua morte na cruz do Calvário pagou a nossa dívida. O salário do pecado é a morte, e todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, somente através daquilo que Jesus faz por nós, ou seja, sua morte na cruz, pagando nossa dívida, é que nós podemos ser salvos. Então, a base de nossa salvação é Jesus, o que Ele fez. Mas a Bíblia fala muito de condição de salvação. Nós encontramos muitas passagens, inclusive no Novo Testamento, onde nós encontramos a palavra se. Se me amardes, guardais os meus mandamentos. E se confessar, Ele é fiel e justo para perdoar e purificar de toda injustiça. Então nós encontramos muito essa palavra se para transmitir a ideia de condição. Eu gostaria de dar uma ilustração. Se eu chego para você e falo, Alexandre, eu vou te dar um presente, eu vou te comprar uma passagem para você viajar para os Estados Unidos. Esse dom é gratuito, você não pagou a passagem foi para você um dom pelo qual você não teve que pagar.
Só que para ir para os Estados Unidos existem condições. Você precisa tirar o visto, e para tirar o visto você precisa se sujeitar a certas condições. Ou seja, o fato de você ter recebido o dom para entrar, ou seja, para viajar para os Estados Unidos, não quer dizer que você pode ir de qualquer jeito e sem se submeter às condições. Então, o que nós vamos estudar hoje é a diferença entre base de salvação, que é o que Jesus fez por nós, e a condição de salvação, que é o que Jesus faz dentro de nós, nos qualificando, nos transformando, nos preparando para o céu. E isso é muito bem ilustrado através dos próprios ensinamentos de Cristo. Uma vez ele contou uma parábola de um homem que tinha uma dívida com o seu senhor, e essa dívida ele não tinha capacidade de pagar, e o seu senhor o perdoou e ele ficou grato, mas depois nós encontramos que esse homem, quando teve a oportunidade de tratar da mesma forma com outro que lhe devia, ele não teve a mesma misericórdia, ou seja, o seu coração não estava em harmonia com o espírito do Senhor que havia lhe perdoado. E nós encontramos que depois ele foi rejeitado e teve que pagar sua dívida e foi lançado fora. Também temos uma parábola em Lucas capítulo 13 de uma figueira que não produziu fruto e foi condenada. Ela deveria ter sido cortada, mas veio um vinhateiro e ficou entre o dono da figueira e a figueira, e embora ela não tinha produzido fruto, ela recebeu uma segunda chance, perdão. Só que no final ela deveria produzir fruto, e o vinhateiro disse: vamos dar mais um ano para ela e eu vou trabalhar nela, eu vou adubar, eu vou fazer tudo para que ela possa produzir o fruto. E no final do período ela foi avaliada. Então, para ela permanecer, a condição era que ela produzisse fruto. Mas foi a misericórdia do vinhateiro que comprou para ela essa segunda chance. Nós encontramos no livro de Apocalipse de forma muito clara, e aqui estamos lendo uma passagem do Novo Testamento, não do Antigo. Muitas vezes a acusação é que os adventistas do sétimo dia se baseiam muito no Antigo Testamento para ensinar a lei de Deus. Mas aqui nós vemos em Apocalipse 22:14, um texto do Novo Testamento, onde a Bíblia diz: bem-aventurados aqueles que guardam os mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então nós encontramos aqui que a guarda dos mandamentos, a obediência a Deus, é uma condição. Não é a base, mas a condição de nossa salvação. Também encontramos em 1 João capítulo 2, verso 4, aquele que diz: eu conheço-o e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. E verso 6 diz: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Então, uma alma realmente perdoada por Cristo é uma alma que vai se render a Cristo e viver em harmonia com a sua vontade. Interessante, pastor Diego, que essa citação que o senhor colocou, Apocalipse capítulo 22, versículo 14, ok? Sim. A tradução que o senhor usou aí é a tradução Almeida Corrigida Fiel. Exatamente. Essa tradução, ela é a mesma tradução usada, por exemplo, por uma Bíblia apologética de estudo, que estuda seitas e inclui a Igreja Adventista como uma seita. E interessante que, mesmo tratando acerca do Adventismo, entendendo eles, é claro, como eles entendem que nós pregamos a salvação pelas obras, eles acabam usando essa tradução, que diz: bem-aventurado aqueles que guardam os mandamentos, os seus mandamentos. Uhum. Agora, é interessante que quando nós citamos, por exemplo, esses textos, eles dizem assim, né? Creio que eles dizem isso na sinceridade deles, porque foi dessa forma que eles aprenderam. Que mandamentos não é assim somente, ou não seria somente os 10 mandamentos em si, mas a vontade de Deus, por exemplo, a vontade de Jesus, não é? Aí amar ao próximo como a ti mesmo, e a Deus sobre todas as coisas.
Exatamente. Né? Seria bom a gente trabalhar isso hoje também. Claro, com certeza. E nós vamos falar então de como Jesus dividiu os 10 mandamentos em 2 grandes mandamentos que, de forma bem sucinta, descreve toda a obrigação do homem para com Deus e do homem para com o seu semelhante. Jesus, ele se refere aos mandamentos muitas vezes em seus ensinamentos, e alguns dizem que esses mandamentos estão consolidados apenas nos 2: amar a Deus como a si, sobre todas as coisas, e amar ao próximo como a si mesmo. Mas os 10 mandamentos definem em mais detalhes o que significa amar a Deus e o que significa amar o próximo. Jesus disse em João capítulo 14, verso 15: se me amais, guardai os meus mandamentos. Então nós vamos falar assim sobre a diferença entre os 2 grandes mandamentos e os 10 mandamentos que foram dados por Deus através de Moisés no Sinai. Mas vamos falar um pouco sobre as palavras de Paulo, que são muitas vezes usadas para ensinar a doutrina de que a lei de Deus, ela não é válida ou não está em vigor depois da cruz. Nós temos muitas declarações do apóstolo Paulo, como por exemplo Romanos capítulo 3, versículo 24, que diz: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. E quando Paulo fala gratuitamente, ele está dizendo, como está aqui no verso 20 do mesmo capítulo: por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. O que Paulo está ensinando aqui é que o homem não tem capacidade de pagar a sua dívida diante de Deus pela obediência, porque a lei quebrantada exige a morte do transgressor. É como o homem da parábola que eu mencionei antes, que estava com uma dívida tão alta diante do seu senhor que ele poderia trabalhar para o resto da vida e ele jamais iria conseguir pagar aquela dívida. Nós, diante de Deus, sem Cristo, estamos perdidos, mesmo se nós tivéssemos condições de obedecer perfeitamente para o resto da vida, porque o que a lei exige do transgressor não é a obediência, é a morte. Por isso Jesus precisou morrer. Mas a questão aqui é a seguinte: será que Jesus morreu para que eu pudesse permanecer transgredindo, ou seja, pecando? Ou será que Jesus morreu para pagar a dívida dos meus pecados passados e pela sua graça poder viver em harmonia com a sua lei daqui para frente? E Mateus capítulo 1, verso 21 deixa muito claro, o anjo falando com José antes do nascimento de Jesus, disse que Jesus viria para salvar o seu povo dos seus pecados. E se nós interpretarmos pela Bíblia o que é pecado, nós vamos descobrir, através de 1 João 3,4, que pecado é transgressão da lei. Então Jesus veio para salvar o seu povo do pecado, ou seja, da transgressão da lei. Tanto a penalidade de ter transgredido a lei, como também do poder do pecado, que leva o ser humano a transgredir a lei. E aqui em Romanos 3,25 deixa bem claro que Jesus morreu pelos pecados dantes cometidos. Vou ler aqui. Ao qual, falando de Jesus, Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue. Nós somos salvos pela fé no sangue de Cristo, o que ele fez por nós, para demonstrar a sua justiça, a justiça de Deus, pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Quer dizer que a morte de Jesus por nós, Alexandre, ela não é uma licença para eu continuar na transgressão, mas é um meio pelo qual Deus paga a dívida da minha transgressão e permanece justo. Por isso diz no verso 26, para demonstração da sua justiça. Jesus morreu para demonstrar a justiça de Deus neste tempo presente,
para que ele, Deus, seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Alexandre, quando Adão e Eva transgrediram no jardim, Deus poderia ter simplesmente dito: eu os perdoo, eu tenho direito, eu tenho autoridade para fazer isso. Deus poderia ter feito isso. Mas por que Jesus precisou morrer? É isso que nós precisamos entender. Jesus precisou morrer porque a lei de Deus é inalterável. A lei de Deus, ela não seria rebaixada para encontrar o homem em sua condição caída. Mas Cristo veio para morrer para elevar o homem e para trazer o homem de volta à harmonia com o seu Criador. Então, pastor Diego, antes de nós continuarmos, pelo que eu estou entendendo, devemos então compreender o plano da salvação, o plano da redenção, senão parece que a gente acaba sentindo aí uma espécie de uma contradição entre a questão de salvação pela graça mediante a fé e aí depois obediência à lei, porque é uma celeuma, né, essa questão. Com certeza. Mas, por exemplo, uma vez salvo, salvo para sempre. Muitas pessoas sinceras acreditam assim: não, uma vez salvo, salvo para sempre. Jesus, ele morreu por mim, ele pagou o preço, ele fez tudo. Não tem como o diabo arrebatar a minha alma das mãos de Jesus. Será que a Bíblia realmente ensina que uma vez que uma pessoa aceita Jesus, ela não pode mais se perder? Bom, Judas aceitou a Jesus e parece que a morte dele indica que o fim não foi de salvação, mas sim de perdição. E nós temos muitos exemplos no Novo Testamento, como o de Ananias e Safira, que aceitaram a Cristo, mas depois, por algumas escolhas, eles acabaram terminando também no caminho da perdição. E temos textos no Novo Testamento, estamos falando aqui do Novo Testamento, em relação à ideia de uma vez salvo, salvo para sempre. Ou seja, uma vez aceitando a Cristo, eu não posso mais me perder. Por exemplo, Hebreus 6:4 diz: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, estamos falando aqui de pessoas que já aceitaram a Cristo, e provaram o dom celestial, e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. E Paulo também escreveu em Hebreus capítulo 10, verso 26, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, antes ou depois? Se pecarmos depois de termos conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Ou seja, isso quer dizer que mesmo depois de aceitar a Cristo como Salvador pessoal, eu tenho livre-arbítrio. E se eu escolher o caminho da perdição, mesmo depois de ter me unido com Cristo, Deus ele vai respeitar o meu livre-arbítrio e eu posso sim me perder. Diz também em 2 de Pedro, capítulo 2, verso 20, porque se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos. Nelas o quê? As corrupções do mundo. Tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Esses textos, Alexandre, não me parecem indicar que a Bíblia ensina uma vez salvo, salvo para sempre. Agora, é verdade que somente eu posso me desviar dos caminhos de Deus. Ou seja, Jesus deixou bem claro em João capítulo 10 que ninguém pode me arrancar de suas mãos, mas eu posso escolher sair das mãos de Deus. Então, meus amados, como nós estamos ouvindo, é importante realmente nós contextualizarmos esse assunto acerca da salvação, justificação pela fé, santificação. Porque parece que na Reforma Protestante, pastor Diego, Deus ele foi levantando movimentos aos poucos e cada movimento resgatando uma verdade.
para o seu tempo. Sim. Por exemplo, Lutero enfatizou a salvação pela graça mediante a fé. Sim. Só que Deus depois levantou os anabatistas e os batistas, ensinando a liberdade religiosa, ou seja, a separação entre igreja e Estado, e o batismo por imersão. Os batistas, talvez a maioria, tem essa ideia de uma vez salvo, salvo para sempre. Tanto que depois surgiu Wesley, através do metodismo, ensinando a questão da santificação. Uhum. Como se fosse uma nova luz, né? Sim. Ou seja, olha, Deus ele está enviando luz, mas há outras luzes ainda que ele quer nos enviar, e nós devemos estar prontos em aceitar. Sim. É mais ou menos assim? Temos que levar em consideração que a Igreja de Deus passou por um período longo de escuridão e trevas. Nós conhecemos esse período como a Idade Média, onde a superstição prevaleceu. A palavra de Deus ela foi tirada do povo comum e inclusive era até em alguns casos proibida. Então, o conhecimento da verdade de Deus revelada na Bíblia foi pouco a pouco lançado por terra. E então, para restaurar estas verdades, Deus usou elementos diferentes em épocas diferentes. Então nós temos João Zwingli, nós temos João Huss, nós temos Martinho Lutero, e João Calvino, e João Wesley, e muitos outros reformadores protestantes que se levantaram contra as heresias da Idade Média, e Deus os usou em momentos diferentes para restaurar verdades diferentes que estavam ocultas durante esse período de escuridão. Bom, a história é muito longa, não vamos entrar em muitos detalhes a respeito disso, mas com certeza Deus usou esses homens, mas alguns deixaram de enfatizar alguns aspectos que outros vieram depois enfatizando. Exemplo perfeito disso é o tema de justificação pela fé, muito bem enfatizado por Martinho Lutero, e anos depois surgiu na Inglaterra João Wesley, enfatizando a importância de uma transformação interior, não por mérito humano, não por indulgências e outras práticas, mas sim pelo poder transformador do Espírito Santo atuando na vida de cada crente submisso à vontade de Deus. A santificação promovida por João Wesley não deve ser confundida com a salvação pelas obras contra as quais Martinho Lutero estava combatendo quando ele levantou pregando justificação pela fé. Martinho Lutero e seu tema de justificação pela fé não está em conflito com a mensagem de João Wesley, embora muitos hoje querem colocar as duas ideias em conflito uma com a outra. Nossa salvação depende tanto daquilo que Jesus fez por nós na cruz, justificando-nos, pagando a dívida dos nossos pecados, como também aquilo que ele faz dentro de nós, atuando pelo Espírito Santo e transformando os nossos corações e nos tornando cada vez mais à semelhança do nosso Criador. Isso foi o que foi perdido lá no Éden, quando o pecado entrou. E um detalhe, Alexandre, quando Jesus fala em João capítulo 14, vou preparar-vos um lugar, ele fala naquele capítulo da obra do Espírito Santo na terra. O Espírito Santo que ele enviaria para conduzir o seu povo a toda a verdade, trabalhando no coração dos seus seguidores. Quando Jesus fala que eu vou preparar-vos lugar, ele não está falando necessariamente que ele vai lá para o céu para levantar paredes, mas ele está preparando-nos lugar no sentido de enviar o Espírito Santo para nos preparar para a eternidade, preparar o nosso coração para voltar àquela submissão a Deus que existiu antes do pecado. Então, o plano da salvação abrange tanto a justificação como a santificação, tanto aquilo que Jesus fez por nós, como o que ele faz dentro de nós. Há muitas polêmicas, muitos debates sobre ou entre calvinismo, arminianismo. É uma coisa assim que parece que não tem fim esse debate. Sim. Parece que é difícil achar uma luz no fim do túnel. Sim. João Calvino ele enfatizou muito a soberania de Deus e a total
depravação do homem, ou seja, a natureza carnal pecaminosa do homem o impossibilita, mesmo a despeito de seus maiores e melhores esforços para obedecer a Deus, de estar em harmonia com Deus. Então ele desenvolveu com esse pensamento a ideia de que Deus ele cria e predestina alguns para salvação e outros para perdição. Armínio ele enfatizou o livre-arbítrio, e realmente houve um conflito entre o pensamento de um e do outro. Mas João Calvino ele trouxe contribuições para o povo de Deus, enfatizando algumas verdades, mas nesse ponto eu acredito que ele se equivocou. É verdade que Deus ele predestinou os homens. Ele predestinou todos os homens. Nós lemos em Romanos capítulo 8, versículo 29, que os que dantes conheceu, falando de Deus, os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, realmente, Deus predestinou os seres humanos, mas nós acreditamos que Deus ele predestinou todos para salvação. Temos vários textos na Bíblia que deixam claro que Deus quer que todos sejam salvos. Por exemplo, 1 Timóteo, capítulo 2, verso 4, Deus deseja que todos se salvem. E Josué 24, 15, nós vemos o apelo de Deus ao seu povo e deixa bem claro que o homem precisa escolher a quem servir. Jesus fez o convite em João 7,37, venha a mim e beba, e esse convite foi a todos. Então, eu não vejo muito sentido na ideia de que alguns tenham sido criados e predestinados para a perdição. Agora, o que acontece é que alguns fazem a leitura de Romanos, capítulo 9, onde fala de Jacó e Esaú, capítulo 10 também, e alguns tropeçam nessa escritura que parece dizer que Deus criou Esaú para a perdição e Jacó para a salvação. Inclusive cita Paulo as palavras de Deus dizendo que amei a Jacó e odiei a Esaú. Mas aqui nós estamos falando da presciência de Deus. E quando Deus fala que ele odiou a Esaú, é o mesmo ódio que Jesus menciona ali em Mateus capítulo 10, dizendo que aquele que quer vir após mim precisa odiar a pai e mãe. Jesus não está ensinando que nós devemos odiar as pessoas para segui-lo, mas odiar quer dizer preferir um do que outro. E por que Deus preferiu Jacó e não Esaú? Porque Deus já sabia que tipo de caráter cada um deles iria desenvolver. Deus comunicou à mãe de Jacó e Esaú, a Rebeca, quem iria herdar a primogenitura. Mas Deus profetizando, Deus falando o que iria acontecer, não quer dizer que Deus predeterminou que aquilo seria assim. Ou seja, Deus ele não fixou o destino de cada um arbitrariamente, mas Deus em sua onisciência, sabendo o que ia acontecer, já comunicou o futuro à mãe desses dois irmãos. E então alguns leem Romanos capítulo 9 a respeito de Jacó e Esaú e concluem, baseado em algumas palavras difíceis de Paulo, que Deus já amava Jacó e odiava Esaú antes deles existirem. Mas pense em um Deus desse. Você teria condições de amar um Deus que já antes da pessoa nascer, antes dela existir, ele já tem uma preferência e já odeia um e ama o outro? Não é o Deus da Bíblia que eu conheço. Às vezes na Bíblia existem expressões que são difíceis de compreender. Deus às vezes se comunica através da Bíblia em uma linguagem humana, imperfeita, tentando comunicar ideias muito elevadas que linguagem humana não tem condições de expressar,
como por exemplo quando Moisés disse que Deus se arrependeu de ter criado os céus e a terra antes do dilúvio, mas esse arrependeu não é o mesmo tipo de arrependimento nosso, de eu fiz alguma coisa, levantei uma parede, ficou torta, então me arrependi, então tem que desmanchar. Não é esse tipo de arrependimento. Ali Deus está expressando uma ideia de tristeza profunda. Então a palavra arrependeu se encontra naquele contexto, mas não é o mesmo sentido de arrependimento do ser humano. Então quando você vê a expressão amei a Jacó e odiei a Esaú, está apenas dizendo que Deus preferiu Jacó do que Esaú, pelo fato de ele já conhecer que caráter cada um deles iria desenvolver. Tem uma pergunta aqui, pastor Diego, através do A Verdade para o Tempo do Fim, @hotmail.com. O William Santos Gama, Deus te abençoe, William. Olá amigos, graça e paz, sou o William de São Paulo, Zona Sul, Grajaú. Gostaria de saber o que significa o salário do pecado é a morte. Essa morte, qual seria, carnal ou espiritual? Muito boa pergunta, William, muito obrigado. O salário do pecado é a morte, está se referindo a uma morte que a Bíblia chama de segunda morte, ou morte eterna. Está falando de uma morte que todos sofrerão que não aceitam a Jesus como Salvador pessoal. O salário do pecado é a morte, quer dizer que todos que pecam estão destinados a essa morte. E sem uma intervenção de Deus, não haveria esperança para os seres humanos. Então, nós temos essa expressão, morte eterna, no livro de Apocalipse, e outras partes da Bíblia. Jesus ele fala de dois tipos de morte em Mateus capítulo 10, quando ele fala não temer aquele que mata o corpo, mas não tem o poder de matar a alma. Ou seja, quer dizer que existe um tipo de morte que nós sofremos nessa vida que não é a morte eterna. E existe também na Bíblia outro tipo de morte, eu vou mencionar agora para vocês, que é a morte do eu. Essa morte do eu não está falando nem da morte carnal e nem da morte eterna. Morte do eu. Gálatas 2:20, quando Paulo disse, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E também 1 Coríntios 15:31, eu morro diariamente. Bom, é impossível uma pessoa morrer diariamente de forma literal. Então, obviamente, está falando de uma morte em que a pessoa está negando a sua própria vontade. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Morro diariamente. Agora, a morte espiritual, por exemplo, Efésios 2:1, Paulo fala de pessoas que estavam mortas em ofensas e pecados. Ou 1 João 3:14, que fala de pessoas que estão mortas porque odeiam a seus irmãos. Ou Lucas 15:32, o filho pródigo estava morto quando longe de seu pai. Mas a morte temporal, ou seja, o que eu entendo de morte carnal, seria o que a Bíblia chama da primeira morte. Por exemplo, João capítulo 11, versos 11 a 14, Cristo falando de Lázaro, disse que ele estava dormindo. Ou seja, ele estava morto, mas Jesus chamou essa morte de um sono. Cristo disse aos seus seguidores, ser fiel até a morte. Apocalipse 2:10. Obviamente, essa não é a mesma morte que Paulo se refere quando ele diz o salário do pecado é a morte, porque em Apocalipse, Jesus disse ser fiel até a morte, ou seja, uma pessoa fiel ela não pode sofrer essa morte eterna. Então não poderia ser a morte eterna. Os vencedores não se preocupam com a morte temporal. Apocalipse 12:11. Agora, morte eterna. E é essa morte que é mencionada em Romanos capítulo 6, verso 23. O salário do pecado é a morte. Eu já fiz menção, Mateus 10:28. A morte da alma, a morte eterna, deve ser temida. Porém não a morte do corpo, a morte temporal. A vontade de Deus é salvar da morte nossa alma. Tiago 5:20.
E Apocalipse 2:11, o vencedor não vai ser atingido com a segunda morte. Então, o salário do pecado é a morte. Que morte é essa? A morte eterna. Jesus veio pagar o salário do nosso pecado, sofrendo a morte eterna, no sentido de ter experimentado que todo pecador que persiste no pecado experimentará. E os que aceitam a Jesus como Salvador pessoal escaparão dessa segunda morte pelos méritos e morte de Cristo. Agora um TJ, ou seja, um testemunha de Jeová, me disse que Jesus já voltou de forma secreta. E o plano da salvação será aqui mesmo na terra. Na nossa terra onde vivemos. Gostaria de saber sobre essa questão, o novo céus e a nova terra. Onde seria então? Como é que fica isso aí, pastor Diego? Bom, em relação à volta de Jesus ser secreta, em Apocalipse capítulo 6, versos 14 a 16, nós temos uma descrição de João, o qual viu em visão a cena da segunda vinda de Jesus, e ele descreve essa cena da seguinte forma: e o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares, e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Essa descrição não me parece transmitir a ideia de uma vinda secreta. Parece que tanto os bons como os ímpios estarão testemunhando. Os ímpios estarão fugindo da presença de Deus, igual Adão e Eva fugiram da presença dele, porque estavam com a vida cheia de pecados, e os salvos, os redimidos, olharão para o céu, de acordo com Isaías 26, com esperança e com paz, dizendo: este é o nosso Deus, este é o nosso Salvador, ele veio nos salvar. Agora, em relação à segunda chance, Jesus fala de sua vinda em majestade e glória em Mateus capítulo 24 e também Lucas capítulo 21, e ele usa o exemplo de Noé e os antediluvianos e também Ló e Sodoma e Gomorra, para ilustrar como será na sua segunda vinda. Se nós lermos a história do dilúvio e da destruição de Sodoma e Gomorra no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, nós vamos ver que não houve segunda chance para aqueles que ficaram do lado de fora da arca, ou para aqueles que permaneceram nas cidades de Sodoma e Gomorra. Bom, nós poderíamos falar muito desse assunto, não é o nosso foco hoje, mas eu acredito que não existe base na Bíblia para a ideia de uma vinda secreta e nem para uma salvação, um plano de redenção sendo realizado após a vinda de Cristo aqui na Terra. Porque senão eu posso pensar assim: bom, então como vai ter uma segunda chance, eu vou viver em pecado nessa primeira parte, aí depois eu conserto a minha vida. Quer dizer, não tem cabimento uma coisa dessa. Se a gente ir pela lógica do negócio, não tem Alexandre, como defender isso. Deus fala em Isaías capítulo 55, verso 6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E o convite de Deus é para hoje. Hebreus capítulo 3 deixa bem claro: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Então o convite é hoje, e o dia da salvação é hoje, e eu creio que é um risco muito grande adiar ou pensar que vamos ter uma outra chance depois da vinda de Cristo. É que as pessoas sinceras que creem assim, elas também entendem que essa questão que o senhor citou, que o céu se enrolou como um pergaminho e tudo mais, tem a ver com a terceira vinda. A questão da terceira vinda. Só que a terceira vinda, se a gente for estudar o contexto bíblico e formos honestos com o que diz os textos, nós vamos ver que a terceira vinda ali é onde já não há mais salvação para ninguém. Acabou. A terceira depois vinda, do milênio. A terceira vinda é descrita em
Apocalipse capítulo 20, Isso. nós vemos que quando ele vier pela terceira vez, já é para executar o juízo. Os que estão de lado de fora da santa cidade serão consumidos com o fogo, e a morte eterna é sofrida nesse momento, inclusive. E em Apocalipse capítulo 19, nós temos uma descrição da segunda vinda, quando Jesus vem como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então Apocalipse deixa bem claro que sim, haverá 1000 anos de espaço entre a segunda vinda e a terceira vinda, mas é na segunda vinda que o destino de todos os seres humanos será decidido. Acho que tem mais alguma questão aqui. Gostaria de saber, Adriano Pires, gostaria de saber acerca de como saber se estamos... Peraí. Vamos traduzir aqui. Irmão, gostaria de saber acerca de como saber se está perdoado, se tratando de uma pessoa que já aceitou Jesus como seu salvador pessoal. É pela fé, claro, mas como sabermos, como temos plena certeza disso? Ou seja, pastor, como temos plena certeza de que nós somos perdoados? Acho que entra um pouco, desculpe, acho que entra um pouco naquela questão assim, olha, você tem que ter certeza da sua salvação. Sim. Você tem certeza da sua salvação? Se Jesus vier hoje, você tem certeza que você está salvo? Acho que é mais ou menos nesse contexto aí. Como estar em paz com Deus? Muitas pessoas querem sentir alguma coisa para ter essa certeza, mas a justificação não é pelo sentimento, e sim pela fé. E fé é aceitar, a despeito dos sentimentos, que Deus é fiel e justo para cumprir a sua palavra. Agora, uma condição básica, fundamental, para uma pessoa receber o perdão dos pecados se encontra em 1ª Epístola de João, capítulo 1, verso 9, onde diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele, Cristo, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então a confissão é uma condição básica para a pessoa receber o perdão. E quando nós estamos falando de confissão, temos que entender que a confissão deve ser feita de forma específica. Levíticos capítulo 5, verso 5 deixa isso bem claro. Não basta apenas você terminar o dia e falar: Senhor, eu confesso os meus pecados e por favor me perdoe. Mas a confissão genuína, ela identifica especificamente aquilo em que erramos, para que nós possamos expressar isso para Deus, e assim Deus, Ele nos perdoa e nos dá o poder para vencer naquilo. Quando nós generalizamos as coisas, nós estamos, na verdade, diminuindo a nossa responsabilidade diante de Deus pelos nossos pecados. Outra coisa, a confissão dos pecados é acompanhada por uma reintegração para com aqueles contra os quais fizemos coisas erradas, ou seja, restituição. Números capítulo 5, verso 7 deixa isso muito claro. Então, uma confissão que não faz a sua parte para consertar o erro cometido é uma confissão muito superficial. Muitos confessaram, por exemplo, Judas, Esaú, Faraó, vocês podem ler a história ali em Êxodo. Confessou muitas vezes, mas uma confissão não genuína, uma confissão de um coração não arrependido. A confissão não é para Deus se sentir melhor a respeito de nós, mas é para nós termos uma mudança de sentimento em relação a Deus. É um remédio para a alma, é um remédio para a mente, porque nós carregamos a culpa do pecado. Quando nós confessamos de coração, lançando sobre os pés de Cristo as nossas almas e assumindo a responsabilidade pelo nosso pecado sem justificação, sem tentar nos defender, nós estamos então recebendo de Deus esse perdão que traz uma paz que excede todo pensamento.
mas não devemos confundir essa paz com um sentimento que às vezes nós buscamos quando nós oramos e às vezes pela ausência do qual nós nos sentimos que Deus não nos ouviu ou não nos perdoou. Mas quando nós confessamos, existe uma paz interna, e nós aceitamos as consequências dos nossos erros sem murmurar contra Deus. Nós podemos ver um exemplo muito perfeito de uma confissão e um arrependimento genuíno no caso de Davi em Salmo capítulo 51. Mas nem sempre as consequências foram removidas, e às vezes nós confundimos isso com Deus não ter nos perdoado. Então nós podemos ter certeza sim que Deus nos perdoou, e pela fé nós aceitamos isso como um fato, mas nosso sentimento nem sempre muda. Então até agora o que nós estudamos, vamos aqui fazer uma sinopse, pastor. Plano da redenção. Então o homem pecou, o homem foi contra a sua natureza, que era uma natureza perfeita, porque para ele obedecer era simples, como para nós respirar, não é isso? Uhum. E Jesus então teve que pagar o preço, teve que morrer no lugar do homem pecador. E ao pagar o preço, então ele nos justificou, ele acredita na nossa conta o título para herdar a vida eterna, não é isso? Isso é Exatamente. Justificação. Então, vamos falar um pouquinho mais o papel da lei nessa questão, porque acho que é isso que incomoda a maioria das pessoas. Não, mas Jesus já morreu por mim, ele já cumpriu a lei, ele guardou a lei, ele morreu no meu lugar, é impossível de obedecer a lei de Deus, por isso ele é o meu salvador, não precisa mais guardar mandamentos, não precisa mais guardar sábado ou outros mandamentos, a salvação é gratuita. Como entender essa questão nesse plano da redenção? A lei de Deus, ela existe para preservar a harmonia do universo. Tudo que Deus faz é com decência e ordem, e ele estabelece uma lei, a lei do amor. Essa lei do amor se divide em 2 preceitos. Um quer dizer amar a Deus sobre todas as coisas, e outro, amar o próximo como a si mesmo. E essa lei estabelecida por Deus, ela garante a harmonia e paz do universo. O nosso mundo é um mundo que tem violado a lei de Deus, e nós encontramos os resultados do quebrantamento da lei de Deus na nossa vida diária. Nós temos que lidar com as consequências da lei de Deus quebrantada. Nós temos que trancar a nossa porta, nós temos que olhar com suspeita ao nosso próximo, nós andamos cheios de desconfiança, preocupados com assalto, e temos que ter cartórios e advogados e juízes porque as pessoas falam mentira. Então nós vivemos num mundo de pecado, um mundo de quebrantamento da lei. Na verdade, o nosso mundo é uma lição para todo o universo do que seria o universo de Deus sem lei. Então, a lei de Deus é boa, santa, justa, de acordo com Romanos 7,12. Ela existe para o nosso bem. Ela não deve ser vista como um fardo. 1 João 5, verso 3 diz que os mandamentos não são pesados. Temos que encarar a lei de Deus como uma bênção. Um instrumento que nos protege, nos garante paz e harmonia. Quando Adão e Eva pecaram, Deus teve 2 opções. Ou ele desconsidera a sua lei e os perdoa automaticamente, sem nenhuma cerimônia, nenhum formalismo, nenhuma coisa feita da parte de Deus. Mas Deus viu que isso não seria bom para o universo. Eu creio que Deus perdoar Adão e Eva de qualquer jeito, apesar de que Deus tinha direito, tinha autoridade, tinha poder para fazer isso, mas Deus fazer assim, de qualquer jeito, seria uma forma de diminuir a dignidade dessa lei que é tão importante para o universo, Alexandre. Então o que Deus fez? Ele falou: eu vou enviar o meu filho, e o meu filho vai morrer no lugar de Adão e Eva e os seus descendentes. E isso é uma demonstração de quanto Deus zela por sua lei. Jesus precisou morrer por causa da lei quebrantada. O salário do pecado é a morte. Pecado é transgressão da lei.
Jesus precisou morrer no lugar do homem porque a lei foi quebrantada. E Deus, ele está acima da lei, porque ele é o autor da lei. Então ele poderia apenas ter desconsiderado essa lei e dito: vamos perdoá-los, foram enganados e vamos começar de novo. Mas Deus não fez isso. Diante de todo o universo ficou muito claro que Deus não está disposto a mudar essa lei. Uma lei que garante a harmonia do universo. Agora, você havia falado anteriormente sobre as palavras de Cristo quanto aos mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A questão da lei em Gálatas Na também, verdade, a lei dos 10 mandamentos foi uma adaptação para o homem em sua situação caída. O que eu quero dizer com isso? Lá no céu não existe uma lei de 10 mandamentos que diz: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, etc, etc. O que prevalece no universo de Deus é a lei do amor. Mas quanto mais longe o homem se afastou de Deus, mais necessário foi que Deus expressasse essa lei de amor através de preceitos. Então nós temos os preceitos dos 10 mandamentos, que definem de forma melhor, de forma mais detalhada, de forma mais abrangente o que significa amar a Deus e amar ao próximo. Interessantemente, essa lei de 10 mandamentos ou 10 preceitos, expressando melhor a lei de amor, ela está no Novo Testamento também. Em várias partes nós encontramos referências ao mandamento que diz para honrar o pai, e temos outros que dizem que devemos guardar a lei de não adulterar e não matar. Então nós encontramos no Novo Testamento referências aos 10 mandamentos. Isso, para mim, é uma evidência de que os 10 mandamentos não foram dados apenas para os judeus. O que acontece é que quando os 10 mandamentos foram dados, o povo judeu era a igreja de Deus naquela época. Mas quando os oráculos sagrados foram transferidos do povo judeu para a igreja cristã no primeiro século, também veio os ensinamentos de Deus a respeito do dever dele para com Deus e também para com o próximo. Ou seja, não existe nenhuma lógica em dizer que aqueles 10 mandamentos serviam apenas para os judeus, porque os cristãos também deveriam guardar um dia como santo para Deus, deveriam não adulterar, não matar, honrar os pais e todos os outros mandamentos, não adorar ídolos, não usar o nome de Deus em vão, enfim. Esses mandamentos ainda são relevantes. Não temos motivo para acreditar que esses mandamentos deixaram de ser relevantes quando Jesus morreu na cruz. Eu percebo que é uma confusão, por exemplo, em Romanos. O fim da lei é Cristo, por exemplo. As pessoas se confundem com esse texto. O fim da lei é Cristo significa que o propósito da lei é Cristo. Ou seja, o fim, o objetivo da lei é Cristo. O objetivo da lei é me conduzir a Cristo, me mostrar a minha pecaminosidade e me levar até Ele. Mas não que ela salva você. Exatamente. Quem salva é Jesus. Exatamente. A lei em Gálatas também, o pessoal fica um pouco confuso quanto a isso. Sim, Paulo ali está falando que a lei tem o objetivo de nos conduzir até Cristo. Não deve ser confundido com a ideia de que a lei ela só serviu até a vinda de Cristo, porque na verdade Cristo veio para nos salvar da penalidade do quebrantamento dessa lei e também nos dá poder para vivermos em harmonia com ela. Se me amardes, guardeis os meus mandamentos. Porque se a gente for, assim, como que eu posso dizer assim, se nós não formos contextualizar esse assunto, então nós vamos ter que ir para 2 extremos. Ou pregar que a salvação é pela lei, tá certo? Ou dizer que a salvação é pela graça mediante a fé e não precisa mais nada de lei. Por isso que muitas pessoas, por exemplo, pastor Diego, não entendem essa questão dessa distinção que realmente há na Bíblia entre lei moral e lei cerimonial. Claro que não há na Bíblia escrito lei moral, lei cerimonial, mas a essência disso, a ideia disso está baseada na Bíblia. Senão a gente tem que ir para um dos 2 extremos. Porque aí quando a pessoa ela vem
dentro de um extremo. Não, mas eu não disse isso. O outro extremo vai dizer, não foi bem isso que eu disse. Sim. E vice-versa dentro do outro extremo. Sim. Então tem que colocar num contexto. Sim, eu acho que em relação à lei moral, lei cerimonial, o que é bem claro na Bíblia é que a lei dos 10 mandamentos foi escrita com o dedo de Deus. E a lei cerimonial, que era um conjunto de leis que tinham a ver com o ritual do santuário, tinha o objetivo de, antes de Jesus aparecer, ensinar de forma figurativa o plano da redenção para aqueles que ainda não tinham testemunhado Jesus como redentor da raça humana. Então, a distinção é muito clara no Antigo Testamento entre lei moral, que define a responsabilidade e o dever do homem para com Deus e o seu semelhante, e a lei dos rituais, das cerimônias relacionadas com o ritual do santuário, que tinha o objetivo de ilustrar para os judeus o plano da redenção, que até então estava oculto de certa forma, por não ter vindo ainda Jesus Cristo como Salvador da raça humana. Outra coisa que temos que voltar a mencionar é a diferença entre base de salvação e condição de salvação. A base de nossa salvação, Atos capítulo 4, verso 12, é Jesus Cristo. Ele é quem nos salva através daquilo que Ele fez por nós, pagando a dívida do nosso pecado, que nós temos a oportunidade de podermos receber esse dom de salvação. Mas agora, na Bíblia, nós temos condições. Só você fazer uma pesquisa e procurar a palavra se. A palavra se significa condições. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Ou seja, é Cristo que perdoa, mas se não confessarmos, não temos o perdão. O perdão é um dom gratuito, mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Alexandre, eu poderia fazer uma lista de centenas de versículos, centenas de versículos que mostram que existem condições. O arrependimento é uma condição, a confissão é uma condição, o próprio exercício da fé é uma condição. E eu cumprir essas condições não quer dizer que o mérito é meu e que a salvação é pelas obras. A salvação é por Cristo, mas para eu poder ser beneficiado pelo que Cristo fez por mim, eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que exercer a minha vontade. Uma pergunta interessante, pastor. Uma pessoa que não faz maldade, ela é boa, é caridosa e etc. Mas, porém, ela não conhece a Deus. Se essa pessoa cometer pecado, ela pode perder a salvação? Em Romanos capítulo 2, nós temos um comentário de Paulo que fala sobre pessoas, na época seriam os gentios que não tinham conhecimento de Deus, de sua lei. Ou seja, transgrediam, obviamente, a lei, provavelmente adoravam ídolos, estavam mergulhados no paganismo, mas eram pessoas que, segundo o apóstolo Paulo, eram pessoas que praticavam a lei escrita no coração. Pessoas que não eram religiosas, não eram cristãs, não eram do judaísmo, que na época era a religião verdadeira, a religião de Deus, até Deus rejeitar os judeus por sua rejeição de Cristo. Então, em Romanos capítulo 2, verso 12, Paulo fala dessas pessoas. O que nós temos que entender é que Deus não faz acepção de pessoas. Romanos 2,11 diz, para com Deus não há acepção de pessoas. O que interessa para Deus não é a quantidade de conhecimento que a pessoa tem, mas o que a pessoa faz com o conhecimento que ela recebeu. Tem algumas pessoas que têm muito conhecimento de Deus e de sua religião, mas tem um coração mais ou menos meio convertido. Essa pessoa está pior do que os publicanos e as meretrizes, como Jesus havia dito, estes vão entrar no reino de Deus
antes dos religiosos de sua época. Jesus, ele deixou bem claro que é aquele que aproveita bem os privilégios, mesmo se são poucos, são os que vão herdar a vida eterna. Paulo escreveu, porque todos os que sem lei pecaram, isso é para responder à pergunta da nossa irmã, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Agora no verso 14 diz assim, porque quando os gentios, ou seja, as pessoas que não são da fé, pessoas que não conhecem a Deus, que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, ou seja, pessoas boas, que talvez nunca ouviram falar de Jesus, quem sabe estão lá na Índia, mergulhadas no hinduísmo, mas são pessoas que vivem em harmonia com os ditames da consciência, vivem em harmonia com a luz que receberam. Quando essas pessoas praticam ou fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, diz o apóstolo Paulo. Verso 15, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações. Ou seja, tem pessoas neste mundo que têm a lei de Deus, o espírito da lei de Deus, o caráter de Deus impresso no coração. Essas pessoas podem até adorar ídolos na sua ignorância, podem até não reservar um dia para Deus da semana e podem até cometer outros erros por ignorância. A palavra-chave aqui é ignorância. Não sabem, não têm luz, mas essas pessoas são pessoas boas que vivem em harmonia com a luz que têm e têm o Espírito, o caráter de Deus escrito no coração. Essas pessoas sim serão salvas. Gostaria de saber quem foi Jesus lá no céu antes de vir à terra. Quem foi Jesus, pastor Diego, lá no céu antes de vir à terra? O Filho de Deus. Ele é o eterno Filho de Deus, aquele através do qual todas as coisas foram criadas. Na Bíblia nós temos mencionado Miguel, chamado arcanjo, ou seja, o primeiro, ou seja, o comandante dos anjos. E este Miguel, essa menção de Miguel se refere a Cristo, tanto antes como também depois de sua vinda. Jesus é o Filho do homem, ele veio até o homem e se identificou com o homem, mas não deixou de ser o Filho eterno de Deus. E quando a Bíblia menciona Miguel, está falando de um Jesus entre os anjos, o mesmo Jesus, o mesmo Filho de Deus, Deus entre os anjos. E é um dos títulos, ou dos muitos títulos dados a Jesus. Exatamente. Uma ressalva também. Leão da tribo de Judá. Exato. E o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus tem muitos títulos. Exatamente. Emanuel, Deus conosco. Então Miguel é apenas outro título para Jesus na Bíblia, se referindo a Deus entre os anjos. Diferentemente do que os testemunhas de Jeová, por exemplo, ensinam que a questão de Miguel está relacionada a um ser criado. Nós, adventistas do sétimo dia, não acreditamos assim. Aliás, isso são outras palavras que colocam na nossa boca. Então é bom deixar isso bem claro. Um outro detalhe também, já que o pastor citou esse assunto, já que o senhor citou esse tema, há pessoas que acreditam que os reformadores não criam assim. Por exemplo, que Miguel era um dos muitos títulos dados a Jesus. Inclusive, eu ouvi gente dizer assim, nem os presbiterianos, por exemplo. Só que é um engano aí muito grande, porque Calvino cria que Miguel era um dos muitos títulos dados a Jesus. Então, ou a pessoa não conhece a história, ou ela, na sua sinceridade, está dizendo isso que ela disse. Não é? Então, é por isso que eu falo, pessoal, tudo nós temos que examinar. Tem que conferir. Nós estamos aqui quase 2 horas, só examinando dentro do contexto. Um texto aqui, um texto ali. O Wesley também tinha essa mesma visão, como disse o José Carlos. É assim, pessoal, que se estuda a Bíblia. É assim que se estuda a Bíblia. Deixando que ela se explique por si mesma. Tá certo? Não que diz uma placa de igreja. Claro, Deus levantou igrejas, Deus levantou movimentos, cada movimento no seu determinado tempo, para resgatar verdades presentes para o tempo no qual vivemos. Mas a Bíblia é o filtro de tudo ao examiná-la dentro do contexto.
Antes de entrarmos em outro assunto, pastor Diego, tem aqui o nosso amigo Carlos Luiz. O Carlos Luiz, ele é uma pessoa bem animada. Só que ele disse assim, olha, gostaria de dizer o seguinte, que na Bíblia, em nenhum momento diz amar a Deus sobre todas as coisas. Isto foi dito no Catecismo Católico quando substituíram os 10 mandamentos. A Bíblia diz em Deuteronômio 6, amarás a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Muito obrigado pela correção. O Carlos, ele é atento, viu, pastor? Ele é bem ligeiro aqui. Temos que ser como os bereanos. Então, os bereanos, eles ouviam e iam conferir na Bíblia para ver exatamente o vendo como que o pessoal estava é escrito. O senhor quer falar mais alguma coisa? Tinha outro tema que eu queria entrar para fechar. Só dar a referência aí que o Carlos mencionou em Mateus 22:37, Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Porque às vezes na correria a gente já cita o texto assim de uma forma resumida, Exatamente. não é? Não que a gente está querendo manipular a mente das pessoas. Exatamente. E o pessoal conhece, a gente sabe disso. Muito bem. Pastor Diego, um outro assunto, a questão do juízo investigativo e a salvação. Eu ouvi uma pessoa, e eu creio que ela disse isso na sua sinceridade, quero crer que ela é uma pessoa sincera, dizendo assim, por exemplo, que no juízo investigativo estará ali as pessoas, no caso, que serão salvas, o nome dos adventistas do sétimo dia. Isso é verdade? E se não é verdade, como entender essa questão de um juízo investigativo e a salvação, sendo que Jesus já morreu por nós, já nos justificou, para que ele tem que ficar revendo pecados? Fala um pouquinho sobre esse assunto. Nunca ouvi dizer disso, eu acho que isso é um mito, alguém deve ter ouvido e aí exagerado ao contar para outro e assim o negócio igual a brincadeira do telefone. Exatamente. Sem fios. Agora, a doutrina bíblica do juízo ensina que uma pessoa é salva, ou seja, o destino de cada ser humano é determinado não pela igreja a qual pertence, mas sim pelo caráter que é desenvolvido nesta vida. Jesus morreu para conceder a cada ser humano uma segunda chance. O salário do pecado é a morte. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E a morte de Cristo, então, ela foi feita por todos. Ela é toda suficiente para oferecer a todos uma segunda chance. Nesta vida, todos têm a oportunidade de escolher a Cristo, submeter suas vidas a Ele e seu governo e sua liderança e aceitá-lo como Senhor de suas vidas. O juízo investigativo é um juízo através do qual Deus vai avaliar a vida de cada ser humano diante de todos os seres celestiais para mostrar quem aceitou a Cristo como Senhor de suas vidas e quem não aceitou. Nós compreendemos isso baseado no livro de Daniel, capítulo 7, onde nós temos Cristo diante do Pai, na presença de milhares e milhares e milhões de anjos. Os livros são abertos e o juiz se assenta e o juízo inicia-se. Então ali nós entendemos que nós temos uma cena onde Deus está diante dos anjos, decidindo o caso de cada ser humano para provar que ele é justo ao justificar o pecador e também justo ao condenar outros. E o que determina o destino de cada um não é a placa de igreja, o nome escrito no livro de tal igreja ou coisa do tipo, mas sim o caráter que cada um desenvolveu. Nós temos bastante evidências na Bíblia para mostrar que o destino de cada pessoa é determinado por aquilo que cada um faz com a luz que recebe de Deus. Então o juízo investigativo é para isso. Deus não precisa de um juízo para determinar quem é salvo e quem não é, porque Deus, ele conhece todos os corações, ele sabe todas as coisas, mas nós temos evidência, por exemplo, que Davi, ele não foi para o céu quando ele morreu, porque em Atos capítulo 2, Pedro fala que Davi ainda está na sepultura. Então por que esses homens de Deus que foram salvos não foram direto para o céu? Vai haver um juízo no qual Deus vai mostrar por que alguns estarão salvos e outros não estarão. Inclusive durante o milênio, novamente haverá um juízo, dessa vez não para seres celestiais, mas sim para os redimidos. Novamente livros serão abertos e Deus vai novamente responder perguntas, por que alguns estão salvos e outros não.
Então, essa é a compreensão adventista do sétimo dia acerca do juízo. Como seria bom que nós ouvíssemos explanações desse tipo, explanações contextualizadas, porque me dói muito, o pastor Diego, ouvintes, toda a equipe, ouvir as pessoas, quando vão tratar da teologia adventista, não citar esse contexto. Então isso dói assim, em mim particularmente falando. Aliás, um dos motivos que o Ministério da Verdade para o Tempo do Fim já está há 4 anos aqui na Rádio Música FM, foi por causa disso, porque nós ouvíamos as pessoas tratarem dos assuntos relacionados à nossa fé de uma forma descontextualizada. E Deus tem dado essa oportunidade a nós durante todos esses anos de mostrar o verdadeiro contexto. Olha que bom seria, não é isso, pastor? Quando alguém, por exemplo, perguntasse: os adventistas do sétimo dia creem no juízo investigativo. Há base bíblica para isso? E a pessoa colocasse esse contexto que o senhor colocou. Não apenas uma parte, mas todo o contexto, para que de uma forma honesta a pessoa que está lá do outro lado entendesse o significado. Então é importante nós analisarmos as coisas por esse prisma. É importante, pessoal, para que a gente não coloque palavras na boca de pessoas que não disseram certos tipos de coisas. Não é isso? Alguém queria comentar alguma coisa, José Carlos? Ok, é oportuno. Outro dia eu ouvi um ouvinte perguntar, um apresentador, sobre Ellen G. White, que ela afirma sobre o sexto céu. Pastor, Ellen White fez algum dia tal afirmação sobre o sexto céu? Não lembro de ter lido isso, professor José Carlos. Então, não sei se você já pesquisou para procurar essa citação, não. Mas às vezes, como falamos antes, é mito, né? É rumor que é passado de um para outro e vai avolumando. Por que é importante o remanescente fiel vindicar o caráter de Cristo através de uma perfeita obediência pela fé à lei de Deus? Porque parece que ao estudarmos a Bíblia, haverá um momento em que a porta da graça estará fechada, as 7 pragas começam a cair sobre a terra. Obviamente que aqueles que foram selados com o selo de Deus não recebem as pragas, apenas aqueles que foram ou receberam a marca da besta. E agora tem que viver à vista de um Deus santo sem nenhum intercessor, porque Jesus agora ele não intercede mais, a porta da graça se fechou. E aí ele vem um tempo após isso nas nuvens do céu. Fala um pouco sobre esse assunto para nós. Apocalipse capítulo 12, verso 10, fala que Satanás é o acusador dos nossos irmãos, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. A Bíblia revela Satanás, então, Alexandre, como um acusador. Ele está acusando os seres humanos, especialmente os que professam fé em Cristo, diante de Deus, dia e noite. Onde é que nós encontramos na Bíblia Satanás acusando os seres humanos? Eu encontro, pelo menos consigo me lembrar de 3 em particular. Moisés, quando Moisés morreu, quem estava ali batalhando, argumentando a respeito do corpo de Moisés? Encontramos isso no livro de Judas. Era Satanás. Satanás debatendo com Miguel a respeito do corpo de Moisés. E para que Satanás estava apontando? Ou seja, o que ele estava dizendo? Ele estava argumentando que Moisés havia pecado e que não poderia ser ressuscitado. Ou seja, o pecado de Moisés. Moisés não é fiel. Se Deus vai ressuscitar a Moisés, ele também precisa aceitar a mim e os meus anjos novamente no céu. Esse é o argumento de Satanás. Temos também no livro de Zacarias capítulo 3, Satanás acusando a Josué. E novamente o ponto crucial na acusação é o quê? Pecado, vestes manchadas. E nós encontramos também no livro de Jó, Satanás acusando os irmãos. No caso ali é Jó. E o que Satanás está dizendo? Jó não é fiel, Jó não é leal, Jó não te serve por motivações corretas, mas porque ele é abençoado materialmente. O que Deus faz? Deus ele argumenta, não, Jó é fiel sim, afasta-te de mim, Satanás. Deus ele não reagiu assim porque Deus sabia que ao fazer isso,
e ao não permitir que Jó fosse provado, esse argumento teria tido eficácia nas mentes dos seres celestiais que ouviram essa acusação de Satanás. Deus, então, o que ele faz? Quem já leu o livro de Jó sabe. Deus, ele permite que Satanás venha para tentar Jó. Por que Deus permitiu isso? Deus queria ver o seu servo Jó sofrendo. Jó perdeu os bens, perdeu os familiares, perdeu sua reputação, perdeu sua saúde. Será que Deus tem prazer em ver o sofrimento dos seus servos? Será que Deus já não sabia que Jó era fiel? Será que Deus já não tinha essa certeza? Deus conhece todas as coisas. Então por que Deus permitiria essa prova? Não temos outra razão senão o fator do universo olhando e ouvindo as acusações de Satanás. Então, Alexandre, voltando à sua pergunta, o que acontece? Hoje, o universo continua ouvindo essas acusações. Quais acusações? Esse povo que Deus quer salvar é tão rebelde como eu sou. Por isso a Bíblia fala que ele acusava diante do nosso Deus os irmãos de dia e de noite. No verso seguinte diz: e eles, os irmãos, o venceram a Satanás e suas acusações pelo sangue do Cordeiro. Isso é, a morte de Cristo. A morte de Cristo foi uma vitória nesse conflito. Só que não termina por aí. Diz: e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Alexandre, segundo Apocalipse 12:11, os irmãos que são acusados diante do nosso Deus de dia e de noite, eles vencem Satanás e suas acusações pelo sangue do Cordeiro e também pela palavra do seu testemunho. Estes que não amam as suas vidas até a morte vão dar um testemunho para o universo que são fiéis a Deus, assim como Jó deu um testemunho para o universo que ele era fiel a Deus. E assim, quem vai ser reivindicado? O nome de quem vai ser honrado e glorificado? O de Deus, porque Deus coloca o seu selo sobre o seu povo nos últimos dias, assim como ele colocou sobre Jó. E Deus assina embaixo dizendo: fiel e justo. Mas Deus precisa provar isso para o universo, porque Satanás está ali acusando, dizendo: olha o registro do passado, olha para as manchas nas vestes. E Deus fala: então eu vou me afastar e você vai prová-los e eu vou mostrar que eles são fiéis e justos. Apocalipse capítulo 14, verso 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. E lembrando que quando Jesus veio a este mundo, ele veio para exaltar a lei. Não é isso? Sim. Porque Satanás diz que é impossível obedecer essa lei. Não só exaltar a lei, mas provar que é possível um ser humano guardá-la. E aí tem agora também a justiça comunicada, não é isso? Santificação. A santificação, porque agora ele vai comunicar conosco a experiência que ele teve de vitória sobre as tentações, nos dando poder para vencer o pecado. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, é a vida dele dentro de mim. Então, um pouco antes da volta de Cristo, deverá haver um povo, um remanescente, que terá todas as suas tendências herdadas e cultivadas para o pecado vencidas, subjugadas. Exatamente. Aí provarão perante todo o universo que Deus é justo e que sua lei é justa. Deus está prestes a fazer uma demonstração como ele fez nos dias de Jó. Que ele tem um povo que o serve a despeito de qualquer coisa. Por isso que é perigoso pregar contra a lei de Deus, dizer que não precisamos mais guardar ou mandamentos. Que é impossível guardar. Exatamente. Claro, a salvação, foi dito muito claro hoje, o programa todo, a salvação é pela graça mediante a fé. Não pelas obras da lei, mas é óbvio que a fé sempre nos levará a uma vida de obediência. Você acabou de ouvir Programa Verdade para o Tempo do Fim. Programa Verdade para o Tempo do Fim. Na apresentação de Alexandre Bernardes.